Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje, 11 de agosto de 2023, pertinho aí do Dia dos Pais, trago para vocês esta aula caprichada de uma carteira que vocês poderão fazer ainda hoje para presentear o papai de vocês neste final de semana. Eu já peço a todos, quem puder, já compartilhe essa live. Ela ficará salva para que você possa assistir mais vezes, quantas vezes você quiser. E mais para o finalzinho da live, tem presente para vocês. Fiquem atentos que eu vou falar somente mais adiante da live, tá? É algo que vocês gostam muito. Eu sou a artesã Fran Aluap, como vocês podem ver aqui na minha etiqueta, o meu nome. Para quem ainda não me conhece, prazer. Sou artesã há muitos e muitos anos, tenho canal no YouTube, sou parceira da Círculo e quase semanalmente estou presente aqui na página do Bazar Horizonte, trazendo videoaulas, lives, né, para vocês de peças que eu sei que vocês amam fazer. Então, quem puder, compartilhe, que eu fico muito agradecida. Quem ainda não me segue nas redes sociais, já aproveite para seguir e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Será um prazer tê-los comigo. Deixa eu ver quem está chegando, quem está por aqui. Oi, Silvia, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Gente, meu celular, semana que vem já chega, meu outro aparelho. Aí eu consigo ler melhor os comentários de vocês, tá? Deixa eu ver o que falaram aqui. A Norma falou, boa tarde, Fran. Sou sua fã, adoro suas peças. Muito obrigada, viu, Norma? Deus abençoe. Obrigada pelo carinho. Oi, Maria, tudo bem? Oi, Rosimeire, ela chegou aqui, tudo bem, querida? Gente, eu vou mostrar então para vocês como que ficou essa carteira por dentro. Ó, vocês percebem, ela tá bem estruturada. Eu trabalhei ela toda em pontos baixos, porque eu fiz pensando para homens, né? E a gente gosta que homem não gosta de muita firula, não. A gente que é mulher, a gente adora uma frescurinha aqui, uma frescurinha ali, uma alça para pôr no pulso, né? Um detalhe aqui. E homem gosta de quanto mais assim, séria, mais neutra possível. A maioria, né? Nem todos, mas a maioria normalmente gosta de coisas mais neutras. Então, pensando na maioria, eu trouxe essa peça. Mas claro que se você quiser incrementar, deixar ela toda, jogar até purpurina aqui, você pode, tá? A peça será sua e você faz o que você quiser com a sua peça. Aqui eu aproveitei para colocar a minha etiquetinha de couro, porque eu achei que deu assim um charme especial para a peça, tá? Então, ela é assim, toda em ponto baixo, bem estruturada. Coloquei um botão imantado de costurar, estão vendo aqui, ó? Eu costurei. Fiz este detalhe de acabamento, para não dizer que, tipo, nossa, eu tô sem graça, tudo de uma cor só. Coloquei um botão dourado, coloquei etiquetinha de couro e fiz esse acabamentinho aqui só para dar um charmezinho a mais, tá? Então, aqui, ó, nós temos o espaço para colocar o cartão de crédito, tá? Se quiser colocar outros documentos, CPF, CNH, enfim, dá para pôr, ó. Você coloca aqui assim os cartões, coisas menores, e temos aqui, ó, compartimento para colocar o dinheiro. Pois é, gente, dá para pôr dinheiro. Deixa eu levantar aqui a imagem para conseguir mostrar melhor para vocês. Aqui, ó, cabe até o RG da pessoa, olha. Cabe aqui e sobra espaço, ó. O RG tá aqui. Ele não fica amassando, tá? Porque as carteiras, hoje em dia, você vai comprar, elas não cabem o documento do RG, né? Aí eles ficam tudo amassando. Aqui não, ó. Dá pra colocar, sobra um espacinho em cima, dobra certinho, tá? O dinheiro fica folgado. Eu não tenho talão de cheque, acho que são bem poucas pessoas que ainda trabalham com talão de cheque, mas eu imagino que caiba tranquilamente aqui também, tá? E aí, ó, compartimento para dinheiro, compartimento para cartão. E aí, você vai dobrar, fechar com o botãozinho, ó, viu? E fica assim. Vejam que ela está bem estruturada.
Eu vou pesar para falar para vocês o quanto de material que eu gastei. E o melhor de tudo, gente, que em questão de 2 horas, coloquei umas 2 horas e meia, porque na parte de fazer acabamento, né, os arremates dos fios, vou tirar todas as minhas coisas que estão aqui dentro, para não interferir no peso, tá? Então, ó, tá sem nada, tirei aqui, ó, tudo. Vamos pesar para ver quanto de fio que eu utilizei. Deu 97 gramas, então arredonda para 100. 100 gramas de fio é necessário para você confeccionar uma carteira como esta. Olha aqui na minha mão como que ela fica, tá? Se quiser fazer colorida, faz. Pode soltar a criatividade aí, ok? Eu utilizei o fio Barroco Max Color número 6 e a agulha de crochê de 3,5 milímetros, porque eu queria que ela ficasse bem firmezinha mesmo, bem estruturada, tá bom? Essa cor aqui é a cor 7625. Eu já fiz vários trabalhos, né? E fiz a carteira, já fiz a minha miniatura de amostra, ainda sobrou fio. Então, tem um ótimo rendimento. Esse é o novelo menor, tá? E o novelo menor, ele vem 200 gramas. Então, um novelo desse, que é o que vem com um rolinho de papelão no meio, você vai conseguir fazer 2 carteiras dessa daqui. Se você comprar o novelo maior de 400 gramas, consequentemente, você fará 4 carteiras, tá? E pro detalhe que vocês viram ali dentro, eu utilizei essa cor aqui, que é a cor 7738. Mas você faz as cores que você preferir. Se você for fazer para você, mulher que gosta de carregar na mão, você pode fazer uma alça, prender aqui com um mosquetão e colocar no pulso e andar com a sua carteira assim, tá? Nada impede, pode fazer. Quiser fazer maior, virar uma bolsa até uma clutch, pode fazer também. Vou baixar aqui a câmera, que daí eu consigo ver o que vocês estão falando, porque ela tava bem alta, eu não consigo ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e já já a gente começa, tá bom? Oi, Zil, tudo bem, querida? A Pri tá por aqui. Oi, Pri, saudade. Obrigada, viu, Norma? A Norma falou, a Fran sempre arrasando nas peças. Muito obrigada, querida. A Pri também tá com saudades de mim. Faz muito tempo que a gente não se fala, né, Pri? Verdade, a gente tem que pôr a conversa em dia. Oi, Maria Salete, linda carteira. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Maria Ingrácia Mello desejou. A Valquíria já amou. Então, gente, que bom que vocês gostaram, viu? Serve tanto para homem quanto para mulher, para qualquer pessoa serve esta carteira aqui. Então, para quem já compartilhou, meu muito obrigada. Para quem não compartilhou ainda a live, já compartilha, porque a gente vai começar o passo a passo, tá? É uma peça que, já que você olha, você pensa, meu Deus, dá um trabalho, até parece que eu vou fazer. Ai, não quero. Gente, é fácil. Vai por mim que vocês vão se surpreender com a facilidade que é para fazer essa peça aqui, tá? É algo simples, mas extremamente funcional. E olha só, você tirando da tua bolsa, assim, ó, essa carteira, todo mundo vai olhar. E essa cor, gente, vou te falar uma coisa. Essa cor, ela parece que é... Não parece palha? Sabe? Como se eu tivesse feito com uma fibra natural. Não deixa de ser uma fibra natural, porque o barroco, ele é um fio 100% algodão, né? Então, é uma fibra natural. Mas ele parece, assim, uma palhinha, né? Eu achei que ficou incrível. Eu amei a minha carteira. Ai, quero muito dinheiro para encher ela, deixar ela bem gordinha. Então, gente, vamos começar, porque senão não dá tempo, né? Já deu tempo do pessoal receber notificação aqui do Facebook. E agora a gente vai começar. Então, como vocês viram, toda feita em ponto baixo, tá bom? Você vai começar a fazer aí as suas correntinhas. Não tem segredo, tá? Aqui eu vou fazer só o início da correntinha com essa cor, depois eu sigo com a outra. Então, eu vou deixar aqui a minha carteira ao fundo. Deixa eu pôr algo pra ficar aqui de pezinho, ó. Pra quem chegar, já visualizar o que nós estamos fazendo. Deixar uma florzinha aparecendo aqui, ó.
Ficar assim bonitinha a nossa tela. Então, você vai pegar o teu fio, Barroco Max Color número 6, a cor da sua preferência. Gente, quem trabalha com barraquinha, sabe, que sai vender em feirinha, nossa, isso aqui vai vender super bem. Então, a gente começa aqui fazendo um nó corrediço, como você já está acostumado. E você vai fazer aqui 36 correntinhas. Então, você vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vai até chegar em 36 correntinhas. Tá bom? Vou pegar aqui a outra cor, gente. Depois que você trabalhou 36 correntinhas, eu vou fazer aqui em menor escala, tá? Que senão não dá tempo de eu explicar pra vocês e contar qual vai ser o presente, né? Que presente que vai ter pra vocês aqui. Então, eu tenho que explicar tudinho antes. Então, fiz aqui 36 correntinhas, tá bom? Nós vamos voltar na segunda corrente, então, a gente tem a laçada da agulha, a primeira correntinha, nós vamos entrar nesta segunda. Eu costumo trabalhar aqui, ó, nesta primeira alça. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Em cada correntinha, eu vou colocar um ponto baixo. Quando a gente vai trabalhando assim, consequentemente, como a gente entrou na segunda correntinha, vai diminuir em 1 o número de pontos. Então, se eu fiz 36 correntinhas, eu ficarei com 35 pontos baixos, ok? Aproveita, a hora que estiver mais próxima aqui, ó, segura esse fio assim, para você já ir arrematando. Ele ainda não dá, então, deixa eu fazer mais um pouco aqui, ó. Em cada ponto de base, você deverá colocar um ponto baixo. Eu optei em trabalhar com a agulha de 3,5 milímetros, porque eu queria que a peça ficasse bem estruturada, bem firme, tá? O meu ponto, ele é de normal, é um ponto normal, não é um ponto frouxo, nem muito apertado. E aí, eu trabalhei com a agulha de 3,5, porque normalmente eu trabalho com a agulha de 4 milímetros com barroco, tá bom? Oi, querida, tudo bem? A Lina tá falando boa tarde. Ó, agora eu vou segurar este fio, vou passar aqui a minha agulha assim, porque eu vou arrematando já esse fio, vou embutindo ele por dentro dos pontos baixos, depois eu corto essa sobrinha aqui. E já fiz aqui o meu primeiro arremate. O comentário passou rapidamente aqui, mas eu vi que alguém perguntou o número da agulha. Eu estou com a agulha de 3,5 milímetros, como eu estava explicando, porque eu quero que ela fique bem estruturada. Se o teu ponto com a agulha de 3,5 ainda ficar folgado, vai para de 3 milímetros, tá? Mas eu imagino que a de 3,5 vai dar certo para todo mundo. Saudades, Regina, tudo bem? Então, aqui, ó, estou terminando o fio Barroco Max Color número 6. A cor é a cor 7625. Aqui é o rótulo do fio, tá? Ó, Barroco Max Color número 6 e a cor é 7625. Tem no site do Bazar Horizonte, vocês podem comprar, tá bom? Aqui eu fiz até a última correntinha, esse fiozinho, ó, que eu faço, eu puxo pra ficar aqui, ó, esse nozinho entrar mais pra dentro. Quer ver? Eu vou puxar aqui, vocês ficam olhando aqui, ó, aonde eu tô apontando, tá? Eu vou puxar e vocês vão ver como que ele dá uma entradinha, ó. Viram? Como que ele dá uma escondidinha? Aí, eu puxo os pontos assim e corto essa sobra, ela já está arrematada. Então, vem aqui, ó, corto bem rente. Prontinho. Então, feito aqui 35 pontos baixos, lembrando que nós começamos com 36 correntinhas, voltamos na segunda,
colocamos um ponto baixo para cada e ficamos com o total de 35 pontos baixos. Você deverá sempre, no final de todas as carreiras, fazer isso aqui, ó. Uma correntinha e virar o trabalho. Feito isso, você vai trabalhar ponto em cima de ponto. Então, aqui dentro desse primeiro espacinho, já entro com a minha agulha, passo por debaixo dessas duas laçadas, pegando o fio novamente e fazendo ponto baixo. Nós vamos ficar repetindo os 35 pontos baixos por 11 carreiras. Esta é a carreira de número 2. Você deverá fazer até ter 11 carreiras. E aí, você vai assim, ó, dentro de cada pontinho, inserindo a tua agulha e fazendo um novo ponto baixo. Não sei se vocês conseguem observar que tá ficando bem fechadinho meu ponto, bem estruturado. Não dói a mão, não machuca os dedos, porque eu estou trabalhando com o fio que é 100% algodão, que é o Barroco Max Color número 6 da Círculo. Então, aqui eu vou até o último ponto baixo, ó. Observe que eu tenho que fazer mais este. Sempre que eu chego no último, ó, se eu passar a agulha assim, eu vou pegar apenas uma laçada. Então, eu venho aqui e procuro a segunda laçada, ó. Agora sim, passei por debaixo das duas laçadinhas. Pronto, novamente, tenho 35 pontos baixos, tá? Vai fazer aqui a correntinha, virar, vir no primeiro ponto e continuar colocando um ponto baixo para cada um. Deixa eu fazer só mais essa carreirinha aqui e já vou explicar como que nós prosseguimos, tá? Então, você vai repetindo ponto baixo em cima de ponto baixo, até você chegar na 11ª carreira. Então, essa que eu estou fazendo é a terceira, mas faz de conta que eu já estou na minha carreira número 11. Todas têm 35 pontos baixos. Quando eu chegar aqui no final, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou virar normalmente, tá? Ó, vou fazer aqui o último ponto. Tenho aqui, vocês imaginem que eu tenho aqui em minhas mãos 11 carreiras trabalhadas. Eu vou virar novamente, normal, tá? Uma correntinha, eu viro. E vou trabalhar por 18, anotem aí, 18 pontos baixos, que é a metade de 36. Então, aqui eu vou colocar 18 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai contando para que você não se perca, tá? Vai ser exatamente a metade. Então, aqui eu estou trabalhando com uma miniatura, eu já fiz a metade, cheguei em 18. Aí, no teu trabalho, você vai fazer 18 pontos baixos. Vai sobrar ainda metade sem fazer. Vai fazer uma correntinha, virar o seu trabalho e voltar preenchendo com ponto em cima de ponto. Vai fazer por 11 carreiras novamente. Facílima de fazer, né? A Maria falou aqui, a Maria Salete, é super fácil. Então, aqui você segue trabalhando por 18 pontos baixos e por 11 carreiras. Quando chegar no último, você faz o ponto, uma corrente, vira, volta a trabalhar aqui. 18 pontos baixos novamente, até que você chegue em 11 carreiras. Então, aqui eu vou fazer somente 3 para conseguir explicar tudo, tá? Então, aqui vamos supor que eu já cheguei na minha carreira número 11. Estou fazendo aqui. Soltar o fio.
Ah, trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 carreiras com 18 pontos baixos. A hora que eu chego aqui no final da 11ª carreira, eu estou na mesma direção dessa parte maior, tá vendo que eu tô aqui? Eu vou agora fazer mais 18 correntinhas. Lembra que eu falei que 18 pontos baixos era exatamente a metade? Então, para eu fazer agora o mesmo tamanho daqui do começo, eu preciso ter 18 correntinhas. Então, vou fazer aqui 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tô fazendo 9 porque eu estou trabalhando com a metade da minha receita, tá bom? Então, eu fiz aqui 18 correntinhas. Tem aqui, ó, recapitulando. Primeira carreira, 35 pontos baixos, trabalhou por 11 carreiras. Segunda parte, 18 pontos baixos, 11 carreiras. Chegou na 11ª carreira, vai fazer 18 correntinhas. Vai virar, voltar na segunda aqui, ó. E colocar um ponto baixo para cada novamente. Então, aqui nós seguimos. Em cada correntinha, você deverá fazer um pontinho baixo. Até chegar ali na parte que nós já estávamos com os pontos baixos. Então, aqui você vai trabalhando com os pontinhos. Fiz tudo aqui na parte das correntinhas e cheguei na parte que eu já tinha os meus pontos baixos feitos. Então, aqui eu sigo colocando o pontinho baixo em cima de cada um. Nós vamos agora trabalhar desta maneira aqui, com o total de 35 pontos baixos, tá? Por mais 11 carreiras. Tá vendo como que é uma repetição? É muito simples, fácil. Cheguei na última, tá? Faço a correntinha, viro e volto trabalhando aqui novamente. 11 carreiras, tá? Então, sigo aqui colocando a mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer somente 3 carreiras para fazer de conta que eu já fiz as 11, tá? Então, vou trabalhar mais esta e mais uma para eu poder explicar para vocês a continuidade. E aí, já estamos rumo ao final. Sigo colocando um pontinho baixo, um pontinho baixo. E rapidamente a nossa peça vai ficando pronta. Chegou no último ponto, vai fazer aqui uma correntinha, virar. Opa, meu novelo quer ir embora. Virou e volta aqui, ó. Essa aqui é a minha carreira de número 11, tá? Faz de conta aí, gente. A 11ª carreira de ponto baixo, contendo 35 pontos. Vou fazer isso aqui, então, até chegar ali no último pontinho. Quando eu chegar no último pontinho, vou subir novamente. Porém, a gente não irá trabalhar mais com 35 pontos. Vamos fazer apenas 18 pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, tô chegando no final. Trabalhei aqui 11 carreiras, tá ficando assim, tá? 11 carreiras com 35, 11 carreiras com 18, 11 carreiras com 35. Vou fazer aqui uma correntinha, virar. E agora, vou colocar 18 pontos baixos. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Vai fazer, então, 18 pontos baixos. Para, faz a correntinha, vira e vai repetir. Agora, você vai fazer 33 carreiras com 18 pontos baixos. 33 carreiras significa que é a mesma quantidade que eu já trabalhei, tá? Eu vou repetir a mesma quantidade de carreiras somente com 18 pontos, tá? Então, aqui a gente não trabalhou 11, aqui não foi mais 11 e aqui mais 11. Então, 11 com 11 com 11, 33. Aqui eu vou trabalhar 33 com essa largurinha aqui, tá? Quando você chegar lá no final, tua peça estará assim. Deixa eu pegar aqui no passe de mágica uma miniatura da minha carteira. Olha só que coisinha mais fofa. Falta só costurar, ó. A peça de vocês estará assim. Deixa eu tirar isso daqui. Vocês terão a peça de vocês assim, ó. Parece, se a gente for olhar assim, não parece a letra F, ó. Parece a letra F, né? Aqui é o fiozinho do meu começo, que eu fui arrematando e não cortei, então vou cortar agora. Então, aqui, ó, a gente começou por aqui, trabalhou 11 carreiras, trabalhou 11 carreiras, 11 carreiras, e aqui eu fiz 33 carreiras, tá? Que é o dobro daqui. E aí, ele fica com o aspecto da letra F. Agora, a gente vai fazer a costura e vai montar a carteira, tá vendo, gente? É bem simples de ser feita. Então, como que a gente faz essa montagem, ó? Tá? Aqui a letra F, tá? Você vira o F ao contrário. E vai dobrar ao meio. Dobrou aqui ao meio, ficou aqui, ó. Os dentinhos pra cima. Vira pra cá. E dobra os dentinhos para baixo. Fica assim. Nós vamos fazer a costura aqui, aqui e aqui. Aqui em cima, nós deixamos aberta a parte que a gente coloca o dinheiro. Aqui a gente deixa aberto, porque a gente coloca os cartões, tá bom? Entenderam o esquema de dobradura? Vou repetir, caso você tenha ficado com dúvidas. Então, tá assim a tua peça. Que a gente começou aqui por debaixo, foi trabalhando, trabalhando, chegou aqui. Eu não cortei o meu fio ainda, tá? Então, você pode simplesmente dobrar assim, ó. Tá ali em cima, você dobra ao meio. Dobrou? Ó, vê aqui certinho. Dobrou no meio. Tá? Você viu, ó, peguei e dobrei no meio. Aí, isso daqui você faz assim, ó, vuct, e fecha. É muito simples, tá? É intuitivo. Deu pra pegar o jeito, né? Porque se você dobrar pra lá, ele vai transpassar dessa maneira. E a gente não transpassa essa parte, a gente apenas dobra aqui. Tá? É uma peça só que a gente já faz montar e virar a carteira. Aqui, agora, eu alongo esse fio, ó, medindo pela lateral, descendo e vindo aqui. Eu meço dessa forma 4 vezes, sobra fio, tá? Você pode medir até 3 vezes, mas eu prefiro medir 4 vezes, porque aí eu sei que dá pra costurar e sobra o fio, não vou ter que emendar nem nada. Aí, sim, eu corto. Cortando o fio, eu venho aqui, ó, na última laçadinha, que eu fiz uma correntinha e deixei em espera, eu passo todo esse fio que eu cortei aqui por dentro e puxo, tá? Tá arrematado, tá feito o nozinho, não vai desmanchar. Nós vamos pegar a agulha de tapeçaria
E para facilitar, é recomendado utilizar marcadores de ponto, tá? Não é obrigatório, mas eu recomendo porque aí facilita na hora da costura. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter que alinhar bem aqui essa dobradura que você fez, ó, dobrou aqui. Vem aqui assim, ó. Vão ser, né, 3 partes, ó. 1, 2 e 3. A gente tem que costurar esse sanduichinho. Então, você alinha aqui, ó, direitinho. Pra não ficar torto. Ó, pode pôr aqui no começo. Passa pelos 3. Pega esse marcador maior que facilita. Vem aqui na outra ponta, ó. Pegar um ponto daqui, o ponto daqui e o ponto daqui. Já tá tudo aqui no esquema, alinhadinho, tá vendo, ó? Aí, tá aqui esse penduradinho. Venho, dobro. Se quiser, pode marcar aqui também, tá? Aí, você vê se ele está bem alinhado, ó. Você se baseia pela carreira aqui. Pega o marcador. Passa pelas 3 partes, ó. Alinhou. Vem nesta outra, alinha bem. Alinha aqui. Aqui já tá fechadinho uma parte, a gente só costura uma, tá? Então, aqui a gente alinha. Aqui já tá presinho, então, a gente alinha só a parte de baixo, ó. Passa aqui da maneira que você achar mais fácil pra marcar. Pronto, vai só assim. E se quiser colocar outra aqui também pode, tá? Aí, você já vai tá vendo bem a sua carteira, porque vai tá toda presinha aqui com os marcadores, facilita. Você já vê que aqui é a parte do dinheiro, parte do cartão, tá? Então, você costura aqui, aqui e aqui. Então, você vai pegar o fio que você cortou, vai passar aqui na tua agulha de tapeçaria. E vai começar a costurar. Como eu cortei aqui, eu já costuro daqui pra lá. Vou tirar esse primeiro. E aqui é só fazer uma costurinha bem simples, tá? Ó, a gente só tem que prestar atenção que tem que passar por todas as partes. Então, daqui, ó, eu já venho aqui nessa parte e nesta outra. Aí, puxo esse fio. Vem no próximo ponto, ó, passei no primeiro, no segundo e no terceiro. Os 3 pedaços de carteira. Pode dar aquela apertadinha, ó. Sempre alinhando. E você vai fazendo a costurinha, ó. E vai costurando. Se você quiser fazer alguma outra costura, que você sinta-se mais à vontade, tranquilo, tá? Eu costurei assim, ó. Vou seguindo desta forma. Pegando nas 3 partes. E costurando. Amor, Silvia, que bom, viu? Fico feliz que tenha gostado. Aí, aqui, ó, tira o marcador. Vem aqui. Vou até repassar no mesmo lugar, porque eu quero deixar bem retinho aqui, no finalzinho. O último pontinho. E é mais apertadinho. Passei. E aqui é só seguir costurando. Então, essa primeira lateral já foi costurada, agora a parte de baixo. Sigo costurando do mesmo jeito, pegando todas as partes, tá, gente? Ó. Não pula ponto, faz tudo bem bonitinho. Aqui eu não vou terminar de costurar pra não demorar demais, porque não tem segredo, a costura é só essa mesmo, é passando nas 3 partes, tá bom?
Aí, aqui, ó, vamos supor que eu já cheguei aqui. Terminei esse pedacinho. Aqui vai ser só 2 partes, esse intervalo. A hora que eu chego aqui, eu tenho essas outras 3 partes, costuro novamente. E aqui, como eu disse pra vocês, é só essa parte que eu costuro aqui. Chegou aqui, vai cortar o fio, vai arrematar, leva ele lá pra dentro, empurra assim, ó, com a agulha aqui pra dentro, abre, vem, esconde no pezinho dos pontos baixos, tá bom? Arremata bem bonitinho, gente. O segredo é você fazer bem perfeitinho os seus acabamentos. Aí, depois que você fez toda a costura, se você quiser, você já pode parar por aqui. Como eu disse pra vocês, eu quis colocar essa etiquetinha, tá? Você pode pôr sua etiqueta que você tiver. Existem coisas... Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu tenho um negocinho, uma plaquinha que eu ganhei. Eu nunca usei ela, mas eu vou mostrar ela aqui pra vocês, tá? Existem esse tipo de plaquinhas pra serem compradas, ó. Eu não sei onde que vende, não sei se tem no site do Bazar Horizonte, não fui olhar. Mas existe esse tipo de plaquinha, se você não tiver a sua etiqueta, tá? Que aí você coloca na tua peça. Fica bem charmosa também, ó. Você vai colocar alguma coisa pra incrementar. Senão, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Não vai ter nenhuma etiqueta, nem nada, vai ficar assim. Aí, aqui dentro, eu coloquei o botão imantado, tá? Esse de costurar. Esse, ele vem assim, ó. Tem da círculo, tá? Ele vem uma plaquinha com um pininho. E a outra parte, que é assim. Separa em 2 partes, ó. São imãs, ó. E aí, você vai costurar. Como que eu fiz a costura? Eu peguei o fio que eu fiz o meu trabalho, cortei um pedaço, vim aqui, ó, dei aquela desenroladinha. O fio Barroco Max Color é composto por 6 cabos. Então, eu utilizei 2, na verdade, eu utilizei todo o meu fio, tá? Só que eu usei um pedaço para esse botão, o outro pedaço para esse botão e o outro pedaço para colocar aqui a minha tag, ó. Tá vendo? É o mesmo fio do trabalho, é o mesmo fio que eu usei para fazer estas costuras, tá vendo aqui, ó? Como que eu faço isso? Separando este meu fio em meadas. Vocês bordam? Vocês sabem bordar ponto cruz? A gente tem que abrir a meada, assim, né? Vocês sabem que a gente separa os fios para bordar. E aí, ó, eu vou separando com 2 cabinhos, tá? Dou aquela torcidinha melhor para eles se juntarem bem de novo. E aí, eu utilizei a agulha de bordado para fazer essas costuras, tá? Agulha de bordado dessa daqui, ó. Deixa eu achar minha agulha aqui. Pra não abrir muito os pontos, tá? Foi essa agulhinha aqui, ó, de bordado. Que aí, você passa mais facilmente os 2 cabinhos. Bom, eu tô cegueta aqui, olhando na câmera, não vou conseguir, acho. Mas é mais fácil de vocês passarem, tá? É só ter paciência, que aí você consegue passar. Você vai aqui e vai passar certinho, tá, gente? Nessa agulha de bordado. Por quê? Porque essa agulha, ela dá conta de passar por essa passagem, tá? Ó. Então, tem que ser uma agulha que dê conta. Porque se eu utilizar essa agulha aqui, ó, ela é muito grossa, ela não dá, ó. Então, você precisa ter uma agulha de bordado que passe pra você fazer a costura. Aí, você vai costurar o que quiser aqui fora. Isso daqui, né, o botão imantado, daí você vai esconder o fio aqui por dentro, pra ficar um acabamento perfeito. E se você quiser fazer este acabamentinho aqui, vou explicar agora como que faz. É facílimo, tá? Deixa eu só guardar minhas agulhinhas aqui, porque senão vai que cai, né, e eu perco. Aí, você pode trabalhar com fio de outra cor. Eu peguei essa daqui e faço assim, ó. Pode fazer com a mesma cor se você quiser, tá? Então, eu vou fazer nessa parte que já tá feito uma parte da costura, né?
Com a própria agulha de crochê, que nós fizemos todo o crochê, eu venho aqui em qualquer um dos lados, tá? Eu começo sempre daqui pra lá. Aqui tá solto, era pra tá costurado, né, gente? O de vocês vai tá costuradinho. Então, eu deixo uma sobrinha do fio. Venho aqui com a agulha, ele vai tá preso, então, você vai ter que fazer assim, ó. Segurar a tua agulha assim, pra ser mais fácil. Vai passar aqui, ó, pegando duas alcinhas desta forma. Vai enganchar o fio, vai trazer pra cá. Assim. E deixa essa sobrinha aqui. Vai ter feito isso, você vem no ponto da frente. E ora vai ser por cima e ora vai ser por baixo, que você vai passar esse fiozinho aqui pra você já ir arrematando. O fio que vem do novelo, você vai pegar aqui, vai alongar um pouquinho, tá? E passar aqui por dentro. É uma correntinha, é um ponto baixíssimo. Aí, vai no próximo ponto. Se aqui eu passei por cima, agora eu faço assim, ó. Passo por debaixo da minha agulha de crochê, o fio que eu vou arrematar. Pego o fio que vem do novelo, trago pra cá, alongo e passo aqui por dentro de novo. Passou por baixo, agora eu passo por cima. Trago pra cá, alongo, passo aqui por dentro. E assim você vai fazendo, tá? Ó, ora por cima, ora por baixo. E vai caminhando desta maneira até chegar no último pontinho. Quando chegar ali no último pontinho, ó, vou mostrar como é que eu faço o acabamento. Cheguei aqui, ó, teria que fazer só mais um para prender. Então, eu alongo um pouquinho esse fio, pego a agulha de tapeçaria de novo. Aqui, ó, eu puxo assim esse fio, tá? Esse outro, ó, ficou aqui arrematadinho, tá vendo? Se você quiser, você dá uma puxadinha e corta. E aqui, a gente vai finalizar este último ponto que precisa. Peraí que eu tô saindo do foco da câmera pra vocês, né? Que tá alta. Então, aqui, ó, eu tenho que fazer o último. Peguei, cortei, pego a agulha de tapeçaria. Faço aqui, ó, coloco. Venho no ponto da frente, onde é pra finalizar, ó. Passei aqui assim. Puxei. Aqui por dentro, eu tenho que sair aqui nesse meio. Do último ponto, ó. Trago pra cá. E volto pra cá de novo. E aí, ele vai formar a última laçadinha, tá? É que aqui tá muito petitico. Mas ele forma a última laçadinha. Aí, aqui por trás, pra fazer esse arremate, você faz assim, ó. Vai passar assim, ó, entre esses pontinhos, que estão apertadíssimos, ó. Vai passar assim a tua agulha, ó. Vem no próximo. E depois, você coloca a gotinha de cola pano, tá? Ó. Vou passar assim por alguns. Aí, eu vou cortar, ó, puxo. Tem essa sobrinha aqui, eu corto de novo ela, corto esse. E utilizo essa colinha aqui, ó. A cola pano, tá? Dá até pra fazer barra de calça, gente. E aí, eu selo essas pontinhas. Na minha, eu fiz isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela fica transparente depois, tá? Então, deixa eu ver. Olha. Ficou só um pouquinho assim mais escurecido, tá? Ainda não secou completamente, porque eu finalizei agora há pouco a minha peça. Então, eu fiz aqui a cola. Olha aqui como tá por dentro. Tá bom? E aí, você vai terminar a tua peça, vai finalizar. E aí, estão ansiosas pelo presente? A nossa peça estará pronta, finalizada, e você já pode presentear teu pai, tua mãe, quem você quiser, tá? Então, o presente que eu trago para vocês, que o Bazar Horizonte me autorizou, foi de deixar aqui para vocês um cupom de 5% de desconto no site,
que é um site novo, que está muito mais fácil de ser utilizado. Se você ainda não foi lá visitar, já fica o convite. Vai lá, www.baselhorizonte.com.br. Você vai ver que ele está com cara nova, muito mais fácil e gostoso de navegar. E aí, para você ter desconto, e esse cupom, atenção, este cupom, ele é válido somente para hoje, dia 11 de agosto de 2023, e para amanhã, dia 12 de agosto de 2023. Vocês deverão escrever Fran 5. Vou colocar aqui no caderno para vocês verem como que vocês vão colocar quando vocês fizerem a compra de vocês. Vai colocar no carrinho, na hora de finalizar a compra vai ter uma parte escrita: possui cupom de desconto? Você vai colocar aqui assim e vai colocar tudo com letra maiúscula, tá? Fran, ó, F-R-A-N 5. Nossa, que garrancho, gente. Fran 5. E este cupom só é válido para hoje. E amanhã, 11/8 e 12/8 de 2023. Tá bom? Se por acaso você estiver vendo a live gravada em outra data, aí, infelizmente, você terá perdido o cupom, tá? Então, se você tá vendo entre hoje e amanhã, aproveite. Corra no site, coloque o cupom que você vai ganhar 5% de desconto. Aproveite, gente, porque eu fui lá, fiz uma simulação e dá diferença, viu? Acreditem em mim, façam o teste. Entra no site, escolhe suas coisas, põe no carrinho, digita o código, aplica e você vai ver. Ele já mostra lá o quanto que dá de desconto, tá? Automaticamente. E aí, vocês podem comprar todos os materiais que vocês precisam para os seus artesanatos, todos os lançamentos, todos os fios da Círculo e qualquer outro material que você precise aí para outros artesanatos que você faz, você consegue adquirir pelo site e vai receber no conforto da tua casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desta novidade, desse cupom. Não é sempre, hein, gente? Não fica mal acostumado, não. É que o Bazar Horizonte, ele me chamou e falou, olha, vamos dar 5% de desconto para os seguidores, para quem estava na live, né? Dia dos Pais chegando, para vocês comprarem o material de vocês com um preço melhor ainda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Espero que vocês tenham amado a peça, que vocês façam, tá? Se fizerem, me marquem, postem foto, marca aqui a Círculo, marca o Bazar Horizonte, que a gente ama ver os trabalhos, né, que vocês fazem. Eu peço desculpas por não estar lendo os comentários, porque, gente, não estão aparecendo, tá? De vez em quando que eu leio um comentário ou outro, é porque eles aparecem, tá, ó. Agora, acabou de surgir aqui um coraçãozinho da Selma. Então, não é toda hora que os comentários estão subindo. Mas semana que vem, provavelmente, eu estou com meu outro celular e aí eu fico acompanhando a live por outro, né? E aí eu consigo ler tudo, ó. Tô vendo que a Márcia amou, a Selma falou que vai fazer. Então, eu tenho que ficar aqui voltando com o dedo na tela e às vezes eu acabo clicando em coisa sem querer. Já teve vez até de eu encerrar a live numa dessa. Delícia de presente, né, Maria? Aproveita, gente, aproveita porque faz diferença, viu? Oi, Maria Ingrácia Mello, mandou coraçãozinho. A Raquel falou que ficou linda, que vai fazer. Então, gente, façam sim. Espero ter acrescentado em algo na vida de vocês, tá? Nessa sexta-feira gostosa. Nada melhor, né? Que fazer um crochê, fazer uma peça que tem utilidade, que aonde você for, todo mundo vai ficar de olho comprido. E aí, você já pega a encomenda. Aproveita para vender. Tá bom, gente? Perguntaram aqui por quanto mais ou menos dá para vender. Ah, Márcia. Márcia, preço é algo muito, mas muito pessoal, tá? Não tem como eu ficar te passando. E também, dessa vez, sempre eu dou um norte, tá? Para vocês. Dessa vez, eu vou ficar devendo, porque eu não fui ver o valor que tá o fio. Então, eu não tenho ideia do valor que tá o fio. Eu tenho que ir lá e olhar o preço, calcular em cima da minha hora de trabalho, em cima das minhas despesas, tá? Colocar o meu lucro, colocar tudo. Tá bom, gente?
sinceramente, peço desculpas porque dessa vez eu não tenho nem como dar um norte para vocês. Mas vocês vão ter que ver o tempo que vocês vão levar, cronometrar. Eu levei aqui na confecção da base da carteira 2 horas. Eu não cronometrei o tempo de acabamento, de aplicar etiqueta, de aplicar botão, de costurar. Isso eu não contabilizei. Então, coloca aí, sei lá, mais meia hora, 1 hora. Então, questão de umas 3 horas. Quantidade de material, 100 gramas de fio. Aí, você tem que ver o custo de etiqueta que você for pôr, botão, tá bom? Tem tudo isso. Se você gastou para você com frete, tem que distribuir certinho todas as despesas, todos os custos, para você calcular o valor da tua peça. Mas existem, né, por aí, tem aplicativo da Círculo, tem várias ferramentas por aí já de graça, que tem como você colocar lá as despesas, tempo de trabalho, todas as coisas, e ele calcula para você o valor de venda para o seu trabalho, tá bom? Então, gente, um beijo grande, desejo aí feliz Dia dos Pais para todos vocês. Obrigada pela presença nesta live, foi um prazer tê-los aqui comigo. Peço desculpas por não estar lendo os comentários, porque eles não estão aparecendo de verdade, gente. É incrível. Eu acho que sempre que eu gravo assim na horizontal, eles não aparecem. Se eu gravar na vertical, vai aparecer, ó. Apareceu beijo aqui de alguém. Da Maria Salete me mandou beijo. Então, sempre que aparece o comentário, eu leio, tá? Ah lá, apareceu outro. Beijos, tem um... Ih, já sumiu. Era um ótimo final de semana e era a Selma, acho que mandou. Então, gente, obrigada de coração. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Tem muita mãe que é pai, que a gente sabe, né? Faz papel dos dois aí. Então, feliz Dia dos Pais para todas vocês. Obrigada mais uma vez e até a nossa próxima aula. Não esqueçam de aproveitar o cupom somente hoje e amanhã. Fran 5, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tenham um ótimo final de semana. Tchau, gente. Beijo.